A OTAN está se preparando para uma guerra com a Rússia em 2028. O ministro da Defesa alemão declarou isso abertamente. Choque no mercado polivalente. Estrangeiros estão fazendo apostas altas sobre quais outras cidades ucranianas os russos irão tomar esse ano. Okrovsk está efetivamente perdida. Zelensky anunciou repentinamente a retomada das negociações com o Kremlin. A Polônia acusou oficialmente a Rússia de sabotar a ferrovia usada para fornecer armas à Ucrânia. A região de Belgorod está sob ataques. Em 11 dias, os russos derrubaram 8 bombas sobre suas próprias tropas. Omsk está em chamas. Uma explosão poderosa em um gasoduto. Uma coluna de fogo de 40 metros. O FSB revelou uma tentativa de assassinato contra Shoigu. Um vaso com câmera no cemitério e um casal de viciados. Tudo isso já em alguns segundos. E agora mesmo, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal Ucrânia Hoje para. Então, vamos começar! A Rússia pode atacar um país da OTAN já em 2028. Essa declaração impactante foi feita pelo ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius. Segundo ele, olhando para como Moscou está aumentando seu arsenal, o verão passado pode ter sido o último em tais. Ao contrário das avaliações anteriores sobre uma possível agressão da Rússia contra os membros orientais da OTAN a partir de 2029, agora é 10 horas e 29 minutos. No momento, já existem previsões de que isso pode acontecer ainda antes. Mas Pistorius garante que a OTAN pode se defender, e a Alemanha continua fortalecendo sua capacidade de defesa. Na Polônia, a preocupação é ainda maior. Como declarou o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas polonesas, está sendo preparado um ataque contra a Polônia, e o inimigo já começou a se preparar para a guerra. Além disso, como relatam os meios de comunicação poloneses, já foram confirmados 3 ataques à principal linha férrea da ferrovia, por onde segue ajuda para a Ucrânia. Foram atos de sabotagem. A Rússia sabe exatamente onde atacar. Aí estão os drones de reconhecimento em ação. A última vez que a linha foi danificada foi no domingo. Foi danificada uma linha de transmissão de energia de 60 metros de comprimento. Em que estágio exatamente está a investigação no momento não foi especificado. Mas, como declarou o porta-voz do ministro coordenador dos serviços secretos poloneses, a sabotagem nos trilhos ferroviários foi organizada pelos serviços secretos do leste. Mas é só uma coincidência que as passagens de fronteira com Belarus tenham sido reabertas no momento dessa sabotagem. Será que isso pode ser mesmo uma coincidência? Não posso dizer em que etapa os oficiais estão trabalhando agora, quais pistas eles estão conectando ou quais pistas estão sendo analisadas pelos serviços secretos russos, que estão muito interessados nessas informações. Onde estão nossos oficiais e em que direção eles estão indo? Isso, naturalmente, senhoras e senhores. Vocês também, como jornalistas, têm acesso a certas informações. Eu recomendaria mais cautela nesse momento, porque essa informação, vinda de fontes desconhecidas e depois disseminada por alguns canais, pode ser uma típica desinformação russa. Os serviços russos querem desorganizar nossa sociedade, assustar as pessoas. Garanto que nossos oficiais, policiais e agentes de segurança interna estão atentos e certamente vão investigar essa questão com todo rigor. Na sua opinião, um ataque à OTAN pode acontecer em breve? Ou você não acredita nisso? Deixe sua opinião sobre isso nos comentários. A Ucrânia está se preparando para negociações com a Rússia e planeja retomá-las. Foi exatamente isso que Zelensky declarou. Hoje ele programou seu voo para a Turquia. O representante especial de Trump, Steve Witkoff, também deve chegar lá. Como exatamente eles planejam retomar o processo de negociação e se isso faz sentido, ainda não está claro. Também não se sabe exatamente sobre o que as partes planejam conversar, porque, segundo declara a parte russa, representada por Dmitry Peskov, a Rússia ainda não recebeu nenhuma informação de Kiev nem sinal de disposição para retomar as negociações. Peskov também afirmou que, talvez, Zelensky estivesse se referindo aos seus compromissos em Istambul com a parte turca e possivelmente com Witkoff. Peskov ainda acrescentou que a Rússia está pronta para negociações, mas eles claramente não desistiram do desejo de conquistar a Ucrânia. E sim, não haverá russos na Turquia. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do EU. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também neste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante.
A Turquia há muito tempo se tornou um jogador de destaque no contexto do fim da guerra russo-ucraniana. Erdogan sempre reconheceu a Crimeia como parte da Ucrânia. Está disposto a receber pessoalmente o encontro entre Putin e Zelensky. A seguir, mais detalhes sobre a posição e o papel de Ankara na nossa matéria. A Turquia faz uma declaração ousada. A paz na Ucrânia não é apenas um objetivo, mas uma inevitabilidade. Estamos trabalhando para acabar com a guerra. Espero que vocês vejam tudo isso em grave. O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, disse em entrevista a Haber que até mesmo aqueles que não queriam o fim da guerra estão começando a pensar diferente. A guerra precisa acabar. Acreditamos que as negociações são inevitáveis. Pessoalmente, acredito que as negociações serão retomadas. Claro, não podemos entrar em detalhes. Isso pode acontecer na Turquia. Isso pode acontecer em outro lugar, mas eu acredito que essa paz certamente virá, de acordo com... Durante 3 a 4 anos, existiram forças que ativamente impediam o fim da guerra. E agora chegou um ponto de virada clássico. Esses grupos estão mudando de posição. Fidan chama a guerra de desgaste, quando nenhum dos lados pode sair vencedor, e as perdas são colossais, humanas, econômicas e políticas. Claro, a guerra precisa acabar. Essa foi a nossa política desde o início. Mas nos Estados Unidos e na Europa havia grupos muito influentes que não queriam que isso terminasse. Ele também destaca que a diplomacia continua sendo o principal caminho para a paz. A Turquia acredita na criação de uma plataforma de paz, talvez até mesmo em seu próprio território. Ao mesmo tempo, Fidan não revela todos os detalhes por razões óbvias, mas fala abertamente. A paz não é apenas necessária, mas inevitável. Agora estamos vivendo um momento mais sombrio, porque ambos os lados estão focados em destruir as infraestruturas de transporte e energia um do outro. Eles atacam alvos militares e chegaram ao impasse. Agora isso se transformou em uma guerra de drones. Além disso, o ministro destaca a carga pesada que a guerra impõe aos países europeus. O financiamento da ajuda militar desestabiliza os orçamentos. O dinheiro não vai só para a defesa. Educação, saúde e infraestrutura estão sofrendo. O lado europeu não participa ativamente da guerra enviando tropas, mas está constantemente envolvido na guerra com seu dinheiro e apoio. E isso custa caro. O bloqueio à Rússia. Vocês não compram energia, não comercializam com ela, com a Rússia. Por isso é preciso pagar. No entanto, Fidan também vê obstáculos. Segundo ele, o principal deles continua sendo o status do território de Donbas, especificamente o controle sobre os territórios da chamada RPD. Ele alerta que qualquer solução deve ser realista, levando em conta a situação na linha de frente e os interesses de ambos os lados. Ao mesmo tempo, a Turquia está pronta para desempenhar um papel ativo. Fidan afirma que Ankara não vai abrir mão de nenhum papel no processo de paz e que as negociações devem ser de longo prazo e eficazes. O inverno está chegando. O que vemos agora, na verdade, é que temos todas as condições para a paz, para um cessar-fogo. Se acreditarmos no Ministério das Relações Exteriores da Turquia, pode ser hora de pausa nos combates e transição diplomática. Acho que esta guerra está passando pelo seu pior momento agora, porque ambos os lados estão focados em destruir a infraestrutura de transporte e energia. Agora isso se transformou em uma guerra de drones. Ninguém consegue se mover para lugar nenhum. Só avançam aqueles que não se importam com as perdas. Um aviso importante de Fidan. Uma plataforma de paz, talvez, mas decisões desagradáveis, inclusive territoriais, podem fazer parte de um acordo futuro. Enquanto isso, na linha de frente continuam os combates ferozes por cada centímetro do território ucraniano. Para alguns estrangeiros, a guerra virou um jogo de azar. Só para vocês terem uma ideia, a plataforma Polymarket abriu mercados de apostas sobre quais cidades ucranianas a Rússia conseguirá capturar. Ao mesmo tempo, os apostadores estrangeiros não se indignam com a própria guerra, mas sim com o fato de que os mapas, especialmente os do Instituto para o Estudo da Guerra, atrapalham suas previsões. Previsões. Cidades ucranianas sob ameaça de destruição russa. Em algum lugar por aí, por exemplo em Nova York, alguém está surtando por causa de uma linha vermelha errada no mapa. Eu simplesmente não tenho palavras. E ao mesmo tempo, aqui está a situação real da linha de frente. Os russos continuam pressionando Liman por toda a zona cinzenta e estão montando posições a leste de Yampol, segundo analistas do Deep State. A situação está desfavorável a leste de Yampol, onde o inimigo está se entrincheirando no bosque. Eles estão fortificando suas posições lá e fazem tentativas constantes de entrar no vilarejo, especialmente aproveitando a piora das condições climáticas. Um relato militar com indicativo de chamada Mutnoi, na direção de Alexandrovsk, a região de Dnipropetrovsk ficou mais quente. O povoado de Gai está praticamente perdido. Os russos já estão dentro e usam o local como uma cabeça de ponte. A lógica a partir daqui é simples.
O inimigo muito provavelmente vai pressionar o Trodnoi para garantir um flanco limpo e tomar o controle de parte da estrada. Isso é crítico para eles, porque a estrada pode se tornar um corredor logístico direto para Alexandrovka. De Gaia até o ponto mais extremo dessa cabeça de ponte são cerca de 6 a 10 quilômetros. E essa é uma distância mínima, considerando que os porcos estão acelerando o ritmo agora. Os militares aconselham os civis a não demorarem para evacuar. A situação está literalmente esquentando, bem diante dos nossos olhos. Em Pokrovsk, segundo relata Multnoy, a situação é que o número de racistas cresce a cada dia, enquanto nossas forças para manter a defesa estão diminuindo. Na parte norte da cidade, os russos intensificaram suas atividades, entraram na área do assentamento de Sherbakov e avançaram a linha em aproximadamente 700 metros. Nossos combatentes os fecharam imediatamente. Mas então surge uma zona cinzenta onde eles se reagrupam, constroem uma resistência e avançam em pequenos grupos. Sejamos realistas. Não há força suficiente para retomar a cidade inteira. Limpezas locais e contra-ataques não trazem o resultado que se espera alcançar. E para mostrar na imagem não adianta muito. Filmar para se destacar, mas para quem? É tudo muito simples. A cidade está se desfazendo aos poucos. O que mais dizer? A continuação será a batalha por outras linhas de defesa. Tudo como sempre foi. 1 ano atrás, 2 anos atrás e por aí vai. Mirnograd também está sob pressão constante. As FAVs russas atacam os bairros, abrindo corredores entre os quarteirões residenciais. Como observa Multnoy, nos arredores os russos já ocuparam alguns prédios e tentam avançar ainda mais. Ao mesmo tempo, na linha de frente, os defensores ucranianos do 413º Regimento Raid encontraram mais um lote de robôs de combate russos, que deveriam reforçar a logística e a evacuação deles em um setor crítico da frente. Mas após um ataque preciso e bem-sucedido de um drone, os planos do inimigo foram frustrados. E os defensores do 10º Corpo de Exército das Forças Armadas Ucranianas desmentiram mais uma fake news dos correspondentes militares Z sobre a captura da margem esquerda de Kupiansk e o cerco das tropas ucranianas. Hoje é 16 de novembro de 2025. Fizemos uma varredura em uma granja de porcos porque havia informações de que o inimigo estava lá. A granja foi limpa, todos os porões e galpões foram verificados. Também fizemos uma varredura na floresta ao redor, limpamos tudo, não encontramos o inimigo. Informação IPO. Isso é a prova de que estamos aqui. Além disso, temos mais boas notícias de Kupiansk. Lá, os russos estão praticamente cortados da logística. Atualmente, está em andamento uma operação para eliminar suas células na parte norte da cidade. Mais detalhes sobre as batalhas por Kupiansk no próximo material. Até 15 de novembro, esse foi exatamente o prazo que o ditador russo Putin estabeleceu para a captura de Kupiansk. No entanto, o exército russo mais uma vez perdeu seus próprios prazos e não conseguiu tomar a cidade sob controle. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Atualmente, as unidades ucranianas mantêm as alturas estratégicas e localidades tanto em Kupiansk quanto ao redor da cidade. No momento, a situação em Kupiansk está consideravelmente estabilizada. Lá, as forças ucranianas continuam uma operação ativa para destruir as unidades russas na parte norte da cidade, onde o inimigo está isolado das principais rotas de abastecimento. Não vou dizer que é muito fácil, mas considerando que eles estão cortados das principais linhas de suprimento e não podem receber reforços de forma eficaz agora, eles estão em uma situação muito pior do que estiveram os defensores ucranianos, mesmo nos piores momentos. Para reforçar a defesa na direção de Kupiansk, foram enviados reservas operacionais, incluindo unidades especiais das Forças de Operações Especiais com experiência em combates urbanos. Além disso, foi possível estabilizar em grande parte a situação e a direção de Kupiansk, que é um ponto estratégico. Esta é uma estação ferroviária-chave que os ocupantes estão tentando romper. Eles precisam, desesperadamente, controlar exatamente esse componente logístico das forças de defesa da Ucrânia, para, aproveitando a curta distância logística, criar nesse setor um agrupamento de ataque que terá como objetivo avançar em direção a Slaviansk-Kramatorsk ao longo do rio Oskol. E claro, não poderia faltar os fakes russos. Mais uma obra-prima do Kremlin. Segundo o grupo das Forças Unidas, os ocupantes receberam ordens para gravar vídeos encenados, balançando a bandeira tricolor em lugares onde, na verdade, só há pequenos grupos de infantaria.
As bandeiras chegaram até a ser colocadas nos pacotes de suprimentos que os drones lançavam para as unidades russas na cidade. Pelo menos uma dessas operações já aconteceu. Mas, na prática, essa ação acabou favorecendo os defensores ucranianos. Para os operadores, ficou muito mais fácil localizar e destruir o inimigo. Recentemente, os russos receberam uma ordem. Querem mostrar que estão em algum lugar, que tem alguma coisa, e para provar isso ao Putin e ao Estado-Maior, para não parecerem que estão mentindo. Mas, mesmo assim, essas bandeiras acabam revelando bem as posições que eles realmente não controlam. Por isso, eles trocam um pouco a perspectiva real se os russos estiverem em áreas pedagógicas do ministério por uma fictícia. Bem, isso é típico da propaganda russa, mas mesmo assim. Ao mesmo tempo, os ocupantes se tornaram muito mais ativos na região de Milovaia, na província de Kharkiv. Lá, o inimigo quer criar uma ampla chamada Zona de Amortecimento de Milov até Kupiansk e depois até Volchansk. Ou seja, nos planos dos ocupantes está a expansão da zona de presença com o objetivo de criar um precedente para a chamada troca de territórios. Ou seja, vão propor Kupiansk, Upensk e as regiões de Volchansk em troca, respectivamente, da retirada das unidades ucranianas das áreas controladas da região de Donetsk. Em Kupiansk, o inimigo continua a usar a tática da terra arrasada. Esse é trabalho da aviação de linha de frente do exército. Ataques com bombas nos bairros residenciais da cidade. Além disso, o uso do sistema pesado lança-chamas Sontsepiok. Essa é uma arma termobárica, que é considerada extremamente destrutiva, cuja utilização é proibida em áreas urbanas devido à sua ação indiscriminada. E enquanto o exército ocupante procura maneiras de capturar Kupiansk, seus ataques massivos, rotações e pressão constante não trazem o resultado desejado. A maior parte da cidade permanece sob o controle firme das forças de defesa da Ucrânia e os russos perdem dezenas de soldados a cada dia. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os superam em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Já na Rússia, tudo continua igual. Mais um vexame no exército russo. Na linha de frente, os ocupantes estão novamente usando pessoas para carregar mina. Só não ria. Burros. Sim, você ouviu direito. Burro de verdade. As imagens de animais são publicadas pela Zwiine Court. Que tipo de aparelho é esse? Quantos cavalos? 126 Tash? O quê? Ele tá bem? Não é difícil para ele? É difícil para todos, assim como é para todos. Isso é mais um mico. Parece que os russos começaram a curar seus feridos não com medicina, mas com música. Como dizem, tecnologia. Lá, vive o Leopardo das Neves. Ninguém passa por lá de forma alguma. Mas apareceu um, ele era jovem e orgulhoso, não acreditava na cegueira dos olhos. Mas isso ainda não é todo absurdo. Em Melitopol, cidade ocupada, o governo autoproclamado está tomando os apartamentos dos moradores locais. Nas redes sociais, dizem que os imóveis foram comprados ainda antes do início da guerra em grande escala e que em fevereiro de 2022 o prédio já estava praticamente pronto para uso. No entanto, as autoridades nomeadas pela Rússia se recusam a reconhecer o direito de propriedade de mais de 30 pessoas, mesmo por meio judicial. Ouçam o que dizem os proprietários dos apartamentos. Somos mais de 30 pessoas e cada um de nós adquiriu o imóvel de forma honesta, por meio de contratos de construção compartilhada e de compra e venda. Em 2023, entramos com um pedido no Ministério das Relações Patrimoniais e Fundiárias, solicitando que nossos apartamentos não fossem considerados sem dono. A resposta negando o nosso pedido só chegou um ano depois. Enquanto aguardávamos a resposta do MISO, o prédio já havia sido totalmente registrado em nome do governo da região de Zaporígia. Isso é comprovado por um extrato do Rosregistre. As pessoas que moravam no prédio foram solicitadas a desocupar os apartamentos. Também estamos preocupados porque, em outra cidade da nossa região, a situação é semelhante para outras pessoas. Na época da Ucrânia, compramos completamente e pagamos o valor por 2 apartamentos. Mas sob este governo, não querem nos devolver.
Estamos aqui na cidade de Melitopol e na rua Belyaeva não querem nos entregar nossos apartamentos. Um dos nossos apartamentos já está pronto, já dá para entrar, fazer reforma, mudar e morar. Mas não querem nos entregar. Enquanto isso, o mais rico dos ex-KGBistas da Rússia depois de Putin, Nikolai Patrushev. Como um simples burocrata virou multibilionária? Vamos contar para vocês todos os segredos sujos do clã Patrushev? É assim que a gente bebe. Achamos uma poça na trincheira, estamos tirando água dela. Olha quanta sanguessuga. Então a gente faz o que pode e depois a gente vê no que dá. O comando nos abandonou. Já faz 2 meses que estamos sem comida, sem suprimento, sem munição, sem cartucho, sem nada. A gente fica aqui, mas nem todo mundo fica. Levem a gente com vocês, tipo assim. A gente não consegue avançar porque não temos com que lutar. Também não conseguimos sair porque não vão deixar a gente passar pela fronteira. O povo também está sofrendo na retaguarda. As contas de serviços públicos continuam chegando direitinho para que o caixa da máquina de guerra seja abastecido. Não há instalações privadas. A iluminação externa do vilarejo militar não existe. As estradas no vilarejo militar deixam a desejar. Isso acontece enquanto os camaradas do Putin estão enriquecendo. Como devemos encarar isso? Para isso, basta fazer belos discursos de propaganda na TV para os russos. Fatos históricos atestam que afastar a Rússia das margens do Mar Negro sempre foi considerado, na política anglo-sancionadora, uma das tarefas principais. A propaganda corre solta, enquanto a família do aliado mais próximo de Putin, Nikolai Patrushev, ex-diretor do FSB, secretário do Conselho de Segurança por muitos anos e uma das pessoas mais influentes na vertical do poder russo, vive a melhor fase da vida. A família do principal chefe da inteligência da Rússia acabou sendo dona de imóveis que somam quase 14 bilhões de rublos. Claro, é preciso uma abordagem abrangente. Estamos falando de um grande projeto. Uma coleção tão impressionante de metros quadrados de luxo foi cuidadosamente distribuída entre os parentes. E especialmente generosamente entre aqueles que formalmente não têm nenhuma ligação com as declarações oficiais. Da que ninguém contava. Mas os jornalistas fizeram uma investigação e divulgaram tudo. O plano é de 25 bilhões de dólares. Até o momento, esse número já foi superado. Quase metade dos bens está registrada em nome de Marina Artemieva, esposa de Dmitry Patrushev. Ela conseguiu dar à luz 5 filhos para ele. Dmitry Patrushev é filho de Nikolai. Marina não é legalmente esposa de Dmitry. O que, na verdade, é vantajoso para Patrushev Jr., porque, quando ele apresenta suas declarações de ativos e propriedades, nessas declarações, consequentemente, não aparece nada do que está registrado em nome de sua parceira secreta. Artemieva cresceu em um típico apartamento de 1 quarto em Elektrostal e trabalhou em cargos comuns. Até que, em 2009, aconteceu um encontro que, para dizer o mínimo, mudou completamente o rumo da vida dela. São mansões em Moscou e na região metropolitana, além de apartamentos com vista para o Kremlin. Já no ano seguinte, ela se tornou diretora de um canal de moda badalado. E um pouco depois, o bilionário Igor Kisayev, o famoso cofre da família Patrushev, transferiu para ela uma participação na World Fashion. Uma sorte empresarial extraordinária, não é mesmo? Desde então, os negócios de Artemivia florescem rapidamente, assim como seu patrimônio imobiliário. De 2 apartamentos em frente ao Kremlin a terrenos que valem centenas de milhões em Istra, no exclusivo bairro de Silver Bar. Sem contar imóveis comerciais em arranha-céus do Moscow City. Em 2021, ela teve tanta sorte que conseguiu um financiamento imobiliário com juros de 2% ao ano no Rosselkhozbank. O presidente do Conselho de Supervisão do banco, claro, era por pura coincidência seu companheiro. Antes de tudo, é importante entender que garantir a segurança alimentar é um processo contínuo. Além disso, cerca de 4 bilhões de rublos estão registrados em nome da primeira esposa de Nikolai Patrushev, Helena. Mas alguns bilhões estão no nome da esposa do filho mais novo, Andrei. Concedeu uma medalha por lealdade à Marinha Russa. Ao presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, muito obrigado. Jovem Vladimir. A família sempre significou muito para o nobre Patrushev. Afinal, são eles que escondem seus bilhões, ganhos com sangue. Eu tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Patrushev é um dos homens de maior confiança de Putin desde os tempos dos anos 90 em São Petersburgo.
é um defensor de soluções pela força. Primeiro, isso não foi uma explosão. Segundo, não foi evitado. E acho que não agiram de forma totalmente precisa. Era um exercício, lá tinha açúcar. Nikolai Platonovich, famoso pensador russo, é um dos que foi responsável por criar o Putin que conhecemos hoje. Nós não esquecemos ninguém nem nada. Nikolai Patrushev apoia a política de Putin, ajuda ele a roubar a Rússia. E é justamente Patrushev que entrega para Putin aquelas mesmas pastas onde está escondida a realidade dos acontecimentos e das mortes na linha de frente. Em Moscou, parece que nem os mortos têm sossego, porque no cemitério Troikurovskoye, segundo a mídia russa, tentaram explodir o próprio Sergei Shoigu. Sim, você não ouviu errado. Os propagandistas russos estão espalhando a história de que um grupo de criminosos instalou uma câmera em um vaso do criador de remas durante a visita dele aos parentes falecidos. O final, como sempre, é previsível. O FSB anuncia uma prisão brilhante. E, claro, já encontraram um rastro ucraniano. Mas quem duvidaria? Informam que 2 russos dependentes de drogas foram envolvidos na tentativa de atentado, junto com um migrante da Ásia Central e um homem de Kiev. Dispositivos de comunicação contendo correspondências entre agentes de inteligência ucranianos detidos foram apreendidos. Tem uma pergunta. Você acha que isso foi uma tentativa real de eliminar Shoigu ou outra produção da Mosfilm para aumentar a audiência dos chequistas? Escreva nos comentários. As sanções e os ataques às refinarias de petróleo estão surtindo efeito. Como escreve a Bloomberg, o preço do petróleo russo Urals despencou para o nível mais baixo desde 2023. Na semana passada, no porto de Novorossiysk, no Mar Negro, que também foi alvo de ataques recentemente, o petróleo estava custando cerca de $37 por barril. Esse é o nível mais baixo desde março de 2023. A demanda pelo petróleo russo despencou depois que, em 22 de outubro, os Estados Unidos impuseram sanções contra a Rosneft e a Lukoil. E isso é um golpe muito grande para o Kremlin. Imagens do grande incêndio após a explosão no gasoduto principal em Omsk, no povoado de Rostovka. Durante a noite, lá estava mais claro do que durante o dia. Os moradores locais relatam um forte cheiro de gás no ar. No local, dezenas de bombeiros. Infelizmente, aqui os russos conseguiram resolver sozinhos, sem a nossa ajuda. Mas, convenhamos, assim, também não tá ruim. E agora, a região de Donetsk é ocupada. Em Zugres, durante a noite, drones de ataque atingiram a usina termoelétrica de Zuyevskaya. Na sequência dos ataques às centrais termoelétricas de Zuyevskaya e Starobeshevskaya, na região de Donbás, temporariamente ocupada, 65% dos consumidores estão sem energia elétrica. A declaração foi feita pelo líder do autoproclamado DPR, Denis Pushilin. E, novamente, o povo de Belgorod. Na noite de segunda-feira, drones ucranianos sobrevoaram a região. A defesa antiaérea russa, ao se defender, como de costume, não atirou nos drones, mas sim na infraestrutura local. Na cidade, resumindo, após uma série de explosões, o telhado do shopping da estação pegou fogo. O governador Gladkov afirmou que não houve feridos, mas a onda de choque quebrou as janelas dos apartamentos vizinhos. Parte da cidade e das vilas vizinhas ficou sem energia. Enquanto isso, em uma interceptação da inteligência militar ucraniana, uma russa conta como a aviação deles bombardeia a própria população. Serioshka, só ontem ficaram feridas 12 pessoas em Graivoron. Ontem queimaram 2 vans, queimaram 8 carros, um estacionamento inteiro. Os drones atacaram o estacionamento, eram 4 drones lá. Os carros foram destruídos pelo fogo e um incêndio começou. Eles atacaram os micro-ônibus. Entre 14 e 18 pessoas ficaram feridas. O que você está falando? Ontem houve muitos deles e Parris foi atingido por um guarda ontem. Ao longo de 11 dias, bombardeiros russos lançaram 8 bombas na região de Belgorod. Você consegue imaginar? Então, russos, se segurem aí, porque com essa defesa antiaérea e aviação, vocês deviam fazer seguro contra o próprio exército.
Porque em Voronezh, nem de dia a defesa antiaérea consegue ver os alvos, por isso acontecem esses ataques lá. Olha, tá vendo nas nuvens? E para terminar, mais uma história curiosa da Rússia. A vice-prefeita de Voronezh, Lyudmila Borodina, reclamou dos moradores ingratos e tóxicos da cidade. Insatisfeita com a situação na cidade, mesmo recebendo um salário oficial de 241 mil rublos, a funcionária foi reclamar do povo usando uma bolsa da Louis Vuitton, que custa quase 500 mil rublos. Sinceramente, vou te dizer, isso me deixa completamente fora de mim. Queria perguntar, caros participantes, vocês já estiveram em outras cidades? Se já estiveram, onde foi? Me mostrem, apontem com o dedo, onde é mais limpo do que em Voronezh. Porque as nossas pessoas que trabalham tanto para os negócios quanto para os nossos cidadãos já estão praticamente trabalhando 24 horas por dia para que a gente se sinta bem. Mas o nível de gratidão e o nível de toxicidade dos moradores de Voronezh é completamente diferente. Bom, pessoalmente eu não estou surpresa. 2 pesos, 2 medidas. Fico curiosa para saber quantos moradores de Voronezh sabem o que é Louis Vuitton e quanto pode custar. Eu realmente gostaria que essa funcionária pública ficasse famosa. O que está acontecendo não ocorre apenas em Voronezh. Situações semelhantes têm sido observadas em outras cidades e regiões, mostrando que este fenômeno não é exclusivo de um único lugar. Voronezh serve apenas como um exemplo de algo que se repete em diferentes partes, indicando que o contexto é mais amplo e afeta diversas áreas.